Gravando! Seja muito bem-vinda, Bárbara, muito bem-vindo, Henrique, muito bem-vindo, Ronaldo, muito bem-vinda, Nadine. Salve, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês em mais uma sexta-feira para o nosso encontro gratuito. E aí eu coloquei ontem uma votação lá no nosso grupo, perguntando, né, qual assunto vocês gostariam de aprofundar. E o item mais votado foi, por favor, vamos aprofundar na cosmovisão do Tantra. Então, quero aproveitar essa oportunidade para a gente iniciar hoje um estudo muito maravilhoso sobre um dos textos mais importantes dentro da linha do Tantra, tá bom? Quero trazer novamente, né, esse convite para que quem puder participar com a sua câmera ligada, realmente faz diferença, né, para quem tá aqui, para realmente sentir assim onde vocês estão, ver a carinha de vocês e, né, ter essa conexão. Se não der por alguma razão, tá tudo bem, a gente pode seguir com a sua câmera desligada, mas se for possível, eu sempre faço esse convite, deixo esse convite aberto, porque sempre é melhor quando a gente pode partilhar aqui vendo o rostinho de vocês. Beleza? Massa? Então, bora lá, sem mais delongas, para o nosso assunto de aprofundamento do dia. Salve, Henrique. Massa, irmão. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre este livro aqui. Este livro maravilhoso que chama Pratyabhijna Hridayam. Pratyabhijna Hridayam, se a gente for traduzir ao pé da letra, quer dizer o coração do reconhecimento ou a essência do reconhecimento. Hridaya é coração e Pratyabhijna, reconhecimento. Então, esse é um dos textos mais famosos, assim, em termos de Tantra mesmo, quando a gente fala da tradição Tantra, assim, estamos falando. Esse é um texto datado por volta do ano 900. Então a gente está falando aí de século 9, século 8, mais ou menos. Então é um texto que tem aí por baixo, no mínimo, 1000 anos de texto, né? E ele é um texto muito maravilhoso. A gente vai dar início ao estudo dele hoje. Oi, Eunice, seja bem-vinda. Por que esse texto? Por que eu estou iniciando esse estudo com esse texto em particular? Esse texto, como o nome já diz, a essência do reconhecimento, ele traz os pilares mesmo da perspectiva não dual do Tantra, tá? E ele é um texto escrito pelo discípulo de um dos mestres, talvez o mestre mais famoso do Tantra, que é o Abhinavagupta. Abhinavagupta escreveu alguns textos super famosos, tem o Tantra Loka, Tantra Sara, etc., que são clássicos do Tantra. E o discípulo de Abhinavagupta, que chama Raja, escreveu esse texto aqui, Pratyabhijna Hridayam. Tá? E é desse texto que eu vou falar, porque ele resume os pilares desse momento que estava acontecendo lá na Índia, especificamente na região ali da Caxemira. Beleza? E só para trazer aqui uma historinha, porque eu adoro trazer uma história antes da gente entrar no texto mesmo. Né? Porque às vezes a gente não tem muita noção da história desses textos. Eu amo histórias, então eu vou contar uma história rapidamente só para vocês entenderem esse contexto. O Tantra começou, o movimento Tantra, os textos do Tantra começaram a ser escritos por volta do século 7, 8, 9. No século 10 a gente começa a ter mais textos assim. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre essas tradições antigas, o momento em que as pessoas começam a escrever textos, ele
demonstra um certo declínio daquela tradição. Por que isso? Porque essas eram tradições especificamente passadas de mestre para discípulo. E elas eram passadas dessa forma. Então, se começou a existir a necessidade de escrever, isso também coloca como ponto de atenção que talvez esse já era um momento em que essa tradição, esse texto, esse conhecimento, talvez estivesse aí tendo algumas ressalvas, né? Algumas preocupações, então vamos escrever para que isso não seja perdido, tá? Porque a maioria desses conhecimentos eram passados de mestre para discípulo e assim por gerações e gerações. E ok, bom, a gente encontrou aí nesse momento do século 7 até o século 10, 11, um boom desse movimento do Tantra, que se espalhou pela Índia e se espalhou pela Ásia como um todo, tá? Chegando até regiões da própria África. Né? Então foi assim, explodiu como um movimento mesmo, influenciando inúmeras culturas e religiões. Então o Tantra, por ter a sua característica extremamente inclusiva, né? O Tantra não exclui nada, ele era facilmente incluído, integrado às tradições religiosas da época. Então você começa a ver o Tantra sendo integrado a vertentes do budismo, o Tantra sendo integrado a vertentes shivaístas, a vertentes do jainismo e por aí vai. Então o Tantra começa a ser integrado em diferentes culturas e religiões, tá? Por quê? Porque ele é uma proposta, ele é um movimento não dual que integra realmente com vários tipos, né? Com qualquer tipo de religião, o Tantra pode ser integrado. O Tantra pode ser integrado para a religião cristã, para a religião islã, realmente para qualquer religião, porque ele é uma proposta, um movimento não dual que integra tudo. E isso é muito maravilhoso. E aí, bom, beleza. Nesses séculos, né, começou a ter um boom do Tantra, que passou a influenciar inúmeras culturas, até um momento específico, que foi na invasão muçulmana lá na Índia. E aqui a gente começa a falar de século XII, XIII principalmente. Quando os muçulmanos chegaram lá na Índia, eles chegaram chegando, arregaçando tudo, e é claro, a principal ato que eles fazem nesse momento é queima tudo. Queima as bibliotecas, queima os textos, queima tudo. Né? Mata a galera que promove esse tipo de ensinamento, de conhecimento. Então, isso impactou muito esse movimento do Tantra e o movimento começou disparadamente a declinar. E o que aconteceu com esses textos tão influentes? Esses textos literalmente foram guardados nas casas de algumas pessoas específicas. Guardados, assim, tipo, gente, não dá, mas ferrou, a gente não pode mais ler esse texto, a gente não pode mais praticar o que a gente praticava. Guarda isso em 7 chaves e guarda. Coloca aí no porão em algum lugar e não tira de lá. Então, foi um período assim, né, em termos de estudo, que dói o coração saber que por volta de 90% do que a gente pode vislumbrar como textos sagrados do Tantra foram perdidos na história. Mas esses textos que ficaram, que continuaram, eles sobreviveram justamente porque algumas pessoas foram lá, guardaram no lugar escuro da sua casa e incumbiram as gerações e gerações de guardar aquilo. E não tô falando aqui de um texto feito aqui, todo bonitinho, não, tô falando de texto escrito à mão, num pedaço de papel, assim, sabe um negócio desse? Tipo, que ficou ali num canto da sala, num canto do porão da casa, cheio de bicho, formiga comendo negócio, cupim, sabe? Então esses textos se perpetuaram dessa forma. E aqui, é interessante falar que nessa região da Caxemira, uma vez que houve a invasão islâmica, essa região passou a ser governada por reis islâmicos por vários séculos.
Até que a gente começa a falar do século XVIII, mais ou menos, é quando volta ao poder o primeiro rei hindu que volta a governar ali a região da Caxemira. E esse rei em específico passa a investigar quais são as famílias shivaístas que predominaram naquela região. Ao longo desses séculos de invasão islâmica, 90% da população se tornou islã, se tornou muçulmano. Né? Mas algumas famílias prevaleceram, e aí esse rei foi lá investigar essas famílias, o que eles tinham de textos e tal. E esses textos começaram a realmente ser encontrados. Tá? E aí foi somente na época, agora na colonização inglesa, que os ingleses começaram a investigar esses textos e tal, e nananã. Nesse momento, ninguém mais sabia ler esses textos. Eram textos assim, um pedaço de papel pego lá, meio comido por cupim, sabe, essas coisas? E aí começaram a compilar esses textos e fizeram realmente um compilado dos textos encontrados, shivaístas, do Tantra. Compilaram aquilo, colocaram uma caixa, falaram, talvez isso tenha alguma importância, e decidiram mandar para algumas universidades mundo afora, algumas universidades bem importantes, bem chaves, assim. Então mandou lá para Oxford, mandou para algumas universidades lá dos Estados Unidos, e lá esses textos ficaram engavetados por anos. Boa noite, Ronaldo, seja bem-vindo, irmão. E ficaram lá engavetados. Até que, quando começou o movimento mais hippie da década de 50, 60, ali dos Estados Unidos, do mundo afora, a galera dessas universidades começou a se interessar por esses estudos mais esotéricos, mais relacionados à cultura indiana, e começaram a vasculhar esse compilado que estava lá engavetado nas universidades. E começaram a realmente encontrar esses textos. Então é algo que assim literalmente sobreviveu assim ao longo de mais de um milênio dessa forma. E isso é muito interessante, é muito impressionante, porque quando você pega o texto para ler, você fala tipo, caraca, quase que a gente perdeu assim uma preciosidade, sabe, de um caminho tão sagrado para a humanidade inteira. Então eu gosto de contar essa história para vocês terem esse contexto de como esses textos sobreviveram, tá? E esse texto em particular, o Pratyabhijna Hridayam, ele é um texto que pode ser considerado uma escritura por si só. Então, quando o texto é considerado uma escritura, é realmente que ele ascende nesse patamar hierárquico de importância dentro de uma tradição. Esse texto em si, Pratyabhijna Hridayam, ele pode ser considerado uma escritura por si só, com base na importância que ele tem para essa tradição. Porque ele traz pilares assim incríveis sobre a perspectiva e a proposta não dual. Beleza? Foi só um contexto assim para vocês entenderem, né, de onde vem isso. Eu particularmente acho extremamente interessante. E aqui eu vou ler alguns pedaços para vocês, tá? Para a gente iniciar esse estudo. E vocês vão perceber que assim é um verso que dá pano para manga e dá pra gente ficar aqui filosofando por muito tempo. Então provavelmente esse nosso encontro aqui a gente vai falar provavelmente somente do primeiro verso do livro, tá bom? Porque tem bastante coisa para falar só desse primeiro verso. Mas é assim que funciona e dessa forma a gente vai aprofundando pouco a pouco no tempo que for. Eu quero começar assim com a frase que ele inicia, que o autor... Esse autor, para quem não conhece, o autor dessa edição aqui que eu tenho, é o Christopher Wallis. O nome dele inteiro é Christopher Harish Wallis. Ele é o mesmo autor que escreveu o Tantra Iluminado. Já falei desse livro várias vezes aqui para vocês. Quem quer estudar um pouco mais, qual é exatamente a religião dessa linha do Tantra? Vou falar, Ronaldo. O Pratyabhijna, ele é o texto principal de uma linha, de uma tradição dentro do Tantra chamada Trika. Tá? Então, existem
9 principais tradições no Tantra, algumas mais de direita, algumas mais de esquerda. O que isso quer dizer? Quando a gente fala sobre direita e esquerda, a gente quer dizer que algumas linhas são mais duais, mesmo falando de Tantra, e outras linhas são mais não duais. Quanto mais direita, mais dual, quanto mais esquerda, mais não dual. Tá? A tradição Trika, ela é uma tradição considerada uma tradição de esquerda, onde vai trazer vários preceitos importantes de um conceito não dual. Beleza? E aí ao longo do nosso encontro, eu falo um pouquinho mais por que desse nome Trika. Ok? Mas esse livro está principalmente relacionado à vertente Trika. Ok? Que é a vertente assim que o próprio Abhinavagupta ajudou a sistematizar como uma tradição, como uma vertente mesmo. Beleza? Então aqui eu quero ler para vocês, esse livro aqui está numa edição, eu não achei em português, então ele está numa edição em inglês. Então para quem se sente confortável em ler inglês, é uma leitura assim, incrível. Lembrando que aconselho fortemente, para quem quiser estudar, leia o Tantra Iluminado, é um livro que tem em português, do mesmo autor dessa edição que eu tenho aqui, que é o Christopher Harish Wallace. Ele é ótimo autor, ótimo estudioso, escritor, é ótimo, os textos dele é realmente muito bom. Beleza? Então vamos lá. Quero ler para vocês a primeira frasezinha que ele começa o texto aqui, escrevendo, que eu acho ela realmente muito maravilhosa. Primeira frase. Você aqui está lendo um livro por exatamente a mesma razão que eu o escrevi. Porque existe um desejo inato da própria consciência de se despertar para ela mesma. Se conhecer como ela realmente é. E talvez esse seja lá dentro de você o chamado que te veio a estar aqui agora, nesse encontro aqui agora às 6h20 de uma sexta-feira. Esse desejo inato de nos conhecer como consciência absoluta que somos. É esse o princípio que nos gera curiosidade para nos investigar. No final das contas, é isso. Certo? E aqui, ao longo do texto, ele vai trazendo inúmeros fundamentos do que é uma proposta não dual. Se em qualquer momento vocês tiverem alguma pergunta, gente, levanta a mão aqui e a gente vai conversando, tá bom? Sem muito problema em relação a isso. Então, antes de a gente realmente começar com a primeira estrofe, eu grifei aqui algumas frases que eu sinto que são importantes para a gente começar a compreender a proposta desse texto. E uma delas é que ele escreve aqui, que a vida criou a forma pela qual ela pode se reconhecer, pela qual ela pode conhecer a si mesma. E essa forma é você. Então a vida criou uma forma pela qual ela pode se reconhecer. E essa forma é você. Então vocês vão perceber aqui nesse texto que tem várias frases, vários conceitos que eles dão uma bugada na mente, dão uma bugada mesmo, tá? Porque a mente, ela cria uma condição, ela cria uma história. E aqui quando a gente fala sobre uma proposta não dual, a gente fala de algo que vai muito além do que a mente pode... como é que traduz isso? Que a mente pode grasp, que ela pode pegar. Quando a gente fala de não dualidade, vai muito além do que a mente consegue capturar. Então às vezes dá uma bugada mesmo, tá? Qualquer coisa é só levanta a mão. Mas se der bugada é que tá no caminho certo. Deixa eu ver o que o Ronaldo escreveu aqui, só um segundo. Nossa, procurei curso de massagem tântrica e vi com carga horária muito baixa. Duvido que possa realmente aprender em 4 ou 5 horas. Então já vamos entrar aqui num assunto importante. Quando a gente fala sobre massagem tântrica, isso é algo extremamente recente, tá?
Então existe uma tradição do Tantra, que é a tradição Kaula Tantra, que tem alguns direcionamentos a respeito de rituais envolvendo relações sexuais. E dentro desses preceitos ele também traz alguns direcionamentos de toques para você ativar determinadas partes do corpo, etc. E criar algumas práticas de circulação energética para objetivos específicos, tá? De ascensão dessa energia para você realmente se fundir com o todo. E esse é um princípio que é um princípio fundamental que foi integrado pelo Tantra budista do Tibete, que criou o Tantra Vajrayana, que começou a criar as primeiras práticas de retenção da ejaculação em situações sexuais, em rituais sexuais, e isso trouxe as bases do que a gente conhece como Hatha Yoga, o yoga com base no esforço, literalmente, da retenção ejaculatória no ato sexual, tá? Tudo isso é algo que sim, está lá atrás, mas o que a gente vê hoje em dia sobre massagem tântrica é algo totalmente diferente do que tem em texto. Então, o que a gente vê sobre massagem tântrica é algo que teve assim como direcionamento e até recebeu um rótulo, que é o Neo-Tantra. Quando a gente fala sobre Neo-Tantra, a gente fala sobre interpretações que pessoas começaram a ter, principalmente por influência do Osho, né? Quando a gente fala sobre década de 70 ali, o Osho tem uma grande influência mundo afora em termos de estudos esotéricos de sexualidade, etc. E muitas pessoas começam a interpretar essas abordagens do Osho, criando alguns preceitos sobre massagem tântrica e colocando esse rótulo de tântrico. Isso é algo que não tem muito embasamento nas leituras, e vocês vão perceber que nesse texto aqui que eu estou lendo, tipo assim, não fala sobre massagem tântrica assim, mas nem perto. E é algo que vai infinitamente mais profundo do que isso. Beleza? Gente, para falar sobre Tantra, com embasamento mesmo nas leituras lá de trás, é assim, é uma caixa de Pandora, onde o que vocês mais vão encontrar é estudo, estudo, e texto, e coisa totalmente codificada em sânscrito. Assim, pra galera que gosta de descobrir mistérios, é um prato cheio. Então, alguém se intitular, sabe, como super expert em Tantra, olha, a pessoa tem que realmente sentar a bunda e estudar muito. E não é só uma questão de estudo de texto, mas sim uma questão de experienciação, de práticas e estudo, e tudo isso junto com rituais, tem muita coisa para ver, tá? Então, quando a gente vai ali falar sobre Tantra em termos de massagem e muitas propostas atuais, isso é algo bem, como fala, bem distante dessa proposta inicial do que é o Tantra. Tantra da mão esquerda não é necessariamente com Maituna? Então, Maituna é uma proposta que está lá dentro da tradição do Kaula. Só que acontece, algumas pessoas pegaram um negocinho de nada, tipo um fio dentro de um texto gigante, de uma tradição imensa, e falaram, ah, isso daqui é Tantra. E começaram a vender com uma proposta de Tantra como algo que você atinge orgasmos múltiplos e ponto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Beleza? Vou seguir aqui com o texto, pra gente realmente entrar no texto mesmo, ok? Acabei de ver aqui uma coisa que o Ronaldo colocou. Aprendi que a via da mão direita como algo que não tem maituna e a da mão esquerda como algo que tem maituna. Sim, da mão esquerda ela vai para práticas que são práticas mais... qual a palavra? Mais... Ai, que era muito legal uma palavra que agora me fugiu. São práticas mais radicais, não é essa palavra que eu quero lembrar, mas daqui a pouco vem. A prática de mão esquerda são práticas mais radicais, por quê?
Porque elas vão colocar em xeque tudo aquilo que aquela tradição estava questionando como puro e profano, como sagrado e como algo impuro. Então as tradições de esquerda vão questionar tudo isso em inúmeras práticas. E isso envolve rituais envolvendo sexo, rituais envolvendo bebida alcoólica, rituais envolvendo carne, em uma população que era majoritariamente vegetariana, e por aí vai. E linhas da mão direita são linhas mais conservadoras, que têm um direcionamento mais dual, de um Deus externo diferente de nós. Quanto mais mão esquerda, mais não dual, mais uma fusão de tudo que existe como uma consciência única e absoluta. Ok? Vou seguir aqui no texto para a gente não perder um pouco a bola, tá bom? Vamos lá, que agora eu quero entrar exatamente no primeiro verso do nosso texto, Pratyabhijna Hridayam. Ok? Beleza? Então bora lá. Deixa eu ler, vou ler primeiro em sânscrito, com o meu sânscrito mais ou menos, depois eu vou para o nosso português, tá bom? Om Namah Shivaya, Satanam Panchakritya Vidayim, Chidanandagana Swatma Paramartha Vabasim. Esse é o primeiro verso desse texto, que é do Pratyabhijna Hridayam. O que ele está querendo falar? Vamos lá. Tradução aqui para vocês. Reverência ao divino, que constantemente realiza 5 atos. Quais são esses 5 atos? Ato da criação, ato da preservação, ato da reabsorção, ato do ocultamento e ato da revelação. E que, ao fazê-lo, esses 5 atos, revela a realidade última do próprio ser superior, que nada mais é do que a alegria da consciência absoluta. Aqui, quando eu traduzo alegria, eu estou tentando traduzir uma outra palavra em inglês que eu gosto muito, que é joy. Na minha perspectiva, joy vai muito além do que é alegria. Porque joy é quase um estado de êxtase, assim, de uau. Mas por falta de uma palavra melhor em português, a gente usa alegria. Então, o que está falando esse primeiro verso? Vamos falar um pouquinho mais aqui. E aí começa falando Om Namah Shivaya. Por que ele começa o primeiro verso desse texto falando Om Namah Shivaya? O que quer dizer Namah? Namah vem de uma raiz de Nam, N-A-M. Nam quer dizer reverenciar, quer dizer se curvar. E aqui vocês vão perceber que se curvar é o começo e o final de todo o caminho espiritual. Para que a gente se permita adentrar um caminho espiritual, o primeiro ato é você se curvar. É você literalmente se colocar como humildade diante do que existe de mais sagrado. E aqui é muito maravilhoso, porque aí começa o primeiro e o último ato dentro de um caminho espiritual é se curvar. Então ele começa dessa forma para lembrar a gente desse preceito, desse pilar chave. Om Namah Shivaya. Uma reverência a Shiva, e no caso aqui é Shiva trazendo esse preceito de Shiva como a pura consciência de que é o que de Shiva representar a única coisa de que existe, a pura consciência que permeia tudo o que é, tudo o que é. Vamos aprofundar mais sobre isso. Como ele faz isso? Como que essa reverência ao divino se expressa? Ela se expressa através dos 5 atos divinos. Quais são esses 5 atos divinos? 5. Presta atenção porque eles resumem
a proposta de uma filosofia não dual. Os 5 atos divinos são a criação, a sustentação, a reabsorção, ou, se você preferir, a transformação, o ocultamento e a revelação. Explica melhor esses 5 atos? Vou explicar. Porque eles resumem tudo o que acontece o tempo inteiro. Tudo o que a gente percebe está acontecendo por conta desses 5 atos divinos. Então, como que a gente pode realmente percebê-los? A gente pode percebê-los através dos nossos pensamentos. Exemplo. É interessante você perceber como os pensamentos surgem na nossa cabeça e eles seguem exatamente essa ordem. Então, os pensamentos surgem, então eles são criados, eles são sustentados por um determinado tempo, e aí chega uma hora que você para de pensar naquilo. E ele é transformado. Ronaldo, não, aqui a gente tá falando os preceitos da tradição Trika, que é esse livro do reconhecimento, que aqui a gente começa a trazer direcionamentos não duais, que aqui já começa a ir mais para um direcionamento de mão esquerda, tá bom? Perceba como os seus pensamentos funcionam. Eles funcionam dessa forma. Em algum momento, algo acontece. Bárbara fez uma careta ali dos pensamentos. Em algum momento, algo acontece e eles são criados. Esse pensamento é sustentado por um tempo e em algum determinado momento você para de pensar naquilo. Da mesma forma, quando você está passando o seu olho assim, andando na rua talvez, você vai perceber que em algum momento algo captura a tua atenção. Talvez seja uma flor. Então essa flor surgiu, você sustenta aquela atenção em que existe total presença naquela flor. Em um determinado momento, essa flor ela é reabsorvida, ela é transformada. Então começa a observar como esses atos permeiam tudo o que existe. Em um determinado momento, uma sensação surge, você sustenta essa sensação e depois ela se transforma. Uma emoção surge e é a mesma coisa. Uma situação surge e é a mesma coisa. Ela surge, ela se sustenta, ela se transforma. E tudo o que acontece passa por esses 3 estágios. Massa, ok, entendi. E o que tem a ver os outros 2 estágios? O estágio de reabsorção, o estágio de ocultamento e o estágio de revelação. O que eles têm a ver? A cada ciclo de criação, sustentação, transformação, a cada ciclo a gente tem uma oportunidade, que é quando a gente volta para esse plano de fundo de onde tudo isso surgiu, de onde os pensamentos surgem, de onde a realidade acontece. E a cada ciclo a gente volta para esse plano de fundo, que você pode dar o nome de Chit. C-I-T. Não é shit. Shit é outra coisa em inglês. É Chit. C-I-T. Chit pode ser traduzido como consciência. Então, a cada momento que você conclui isso, o que acontece? Quando você cria, sustenta e transforma, você está envolvido com aquilo. Quando você finaliza, você tem um instante, às vezes bastante breve, que é uma gigantesca janela de oportunidade para talvez você perceber de onde aquilo veio. Aquilo veio desse plano de fundo da consciência.
E é nesse momento que você tem uma oportunidade de ou perceber essa consciência, e ela se revela para você como a geradora e a manifestadora de tudo isso, ou você não percebe e passa despercebido, e aí outro pensamento vem, e aí você, né, olhou para a planta e alguma coisa aconteceu, e aí você olhou para essa outra alguma coisa, e essa outra alguma coisa iniciou um novo ciclo. Percebe? Então, nesse momento em que o ciclo finaliza, você tem uma janela de oportunidade de talvez perceber ou não essa consciência que está nesse plano de fundo o tempo inteiro. E a maravilha disso é que não importa se você deixou passar por milhares de vezes de perceber essa consciência, se você deixou por vidas e vidas e vidas esse estágio de ocultamento acontecer, se você perceber uma vez, essa totalidade vai estar ali disponível. A todo momento que você quiser perceber, essa oportunidade vai estar ali disponível. E toda a nossa trajetória, toda a trajetória dessa consciência, ela acontece para que em algum momento você perceba como ela se manifesta. E ela pode então se revelar para você com a totalidade que ela é através de você. Então eu quero aproveitar para fazer um exercício, uma praticazinha que eu acho bem massa, só para vocês terem um contato em relação a isso. Quem puder, feche os seus olhos só por alguns instantes. Eu vou dar alguns direcionamentos aqui para vocês. De olhos fechados, eu quero convidar para que vocês percebam os sons que estão acontecendo à sua volta. E veja se talvez existe um som mais específico onde você possa fixar a sua atenção. Seja o som que for. Perceba esse caminho do som chegar até você. E ele ser traduzido pelo seu corpo, pelo seu ouvido, pela sua mente, em algo que a gente chama de som. Então veja se você consegue identificar que existe um observador dentro dessa dinâmica e também um objeto sendo observado. Existe um observador, existe um objeto sendo observado. E agora perceba que existe um ponto muito importante que une observador com objeto observado, que é a ação de observar. Então perceba esse som que você está escutando e identifica o observador que reconhece esse som, que você também pode dar o nome de percebedor. Existe o objeto observado ou o objeto percebido. E existe também a ação de observá-lo ou a ação de percebê-lo. 3 pontos aí.
Agora, faça um exercício de se perguntar: você consegue identificar que existe uma consciência nesse observador, nesse percebedor, que percebe toda essa dinâmica? Existe uma consciência nele? Veja se você consegue se conectar com essa consciência do percebedor, do observador. Uma vez que você identificou essa consciência, investiga se você também consegue reconhecer uma consciência que se encontra no objeto percebido. E investiga essa percepção da consciência no objeto sendo percebido. E uma vez que você fez isso, investiga a consciência que se encontra no ato de perceber o objeto. Então aqui a gente está fazendo um exercício de reconhecer a consciência no percebedor, no observador, a consciência no objeto percebido, no objeto observado, e a consciência no ato de observar e no ato de perceber. Uma vez que você identifica essa consciência que permeia esses três aspectos da realidade, você pode voltar e abre os olhos. Quem aqui conseguiu identificar a consciência nos três aspectos? Percebedor, objeto percebido e ato de perceber. Quem teve dificuldade? Quem ainda está processando e não sabe colocar em palavras? Podem compartilhar. Quero escutar um pouco vocês. Diferente, estranho, meio tipo, não sei dizer o que aconteceu. Me vi observando como observadora, me vi. Vi o objeto lá, que era um carro fazendo motor, barulho do carro. Vi o observado. E vi a questão do som. Uhum. Chegou até mim. Uhum. Inclusive, aí aí em você também teve um som de carro, igualmente como teve aqui. Uhum. É isso, mas eu não sei se eu tive uma compreensão, porque é complicado, não Não entendo. precisa, que nem eu falei, não precisa compreender, porque a mente tem coisa que ela não consegue pegar. É uma percepção. Ok, percepção eu tive. Ok. Vamos fazer um, o mesmo exercício com um pouco mais de profundidade. Voltem lá a fechar os olhos. De novo se conecta com o observador, o objeto sendo observado e a ação de observar.
Se você tira o objeto observado, a ação de observar continua ou ela também se perde? Agora volta o objeto observado. Se você tira o observador, o objeto observado continua ou ele se perde? Se você tira, volta o observador. Se você tira o ato de observar, o objeto continua ou ele se perde? Se o objeto continua sem o ato de observar, como que eu percebo o objeto? Podem voltar a abrir os olhos. E aí? Se eu tiro o objeto, eu ainda tenho o ato de observar? Quem acha que tem? Como tem? Meu sentido. Mas se o seu sentido não tem o que capturar, o que ele sente? Aqui eu não estou tirando um objeto, tá? Eu estou tirando o objeto, de uma forma geral. Então, por exemplo, se a gente cria uma tríade como, por exemplo, o barulho do carro. Qual que é o objeto? O carro. Qual que é o ato de observar? O ato de perceber é através da audição, do som que chega até o seu ouvido. Se eu tiro o objeto, eu percebo alguma coisa? Ele não ficou gravado na minha imaginação? Não ficou gravado? Aqui a gente começa a entrar num ponto muito chave, que é a memória. Então talvez eu tenha uma memória de uma vez que eu escutei um carro. E isso me remete a essa situação. Como, por exemplo, se eu viro para vocês, ó, presta atenção aqui, eu viro para vocês e falo mar, praia. Rapidamente, vocês não estão na praia, mas rapidamente te vem uma memória da praia, do mar. E essa memória, ela não vem sozinha. Essa memória, ela vem com uma imagem, talvez ela venha com um som, talvez ela venha até com um cheiro específico. Uma sensação específica. Isso é memória. Mas a memória ela foi criada porque eu tive isso. Se alguém nunca foi no mar e eu falo mar, o que ela sente? Se eu viro para vocês e falo Júpiter, o que chega para vocês? Oi, Julie, seja bem-vinda. Estamos aqui em
questões extremamente profundas de toda a nossa consciência. Vou repetir. Quando eu falo Júpiter, o que vocês sentem? Sente alguma coisa? Ou não sente alguma coisa? A imagem dele. Vem uma imagem, talvez você tenha visto no Google alguma vez, alguma foto. Mas se eu falo um ambiente que você nunca nem viu em foto, nunca nem ouviu falar, que talvez tenha em algum planeta do universo, você não consegue assimilar a sensação porque você não tem essa memória. Assim, estudando Júpiter, ele é o planeta da expansão. Não, ok, isso é algo que você criou, de coisas que você estudou, foi ler e tal, e isso te Então, eu remete posso ao ter que essa ele sensação representa. Aqui a gente eu vai no posso lugar ter de essa simbologia. sensação de expansão também, integrar. Aqui você já está no lugar de interpretação simbólica. Não é exatamente isso que eu estou falando. O que eu estou falando é dessa tríade entre o que você observa, o observador e o ato de observar. E aí Mas eu o vou ato de fazer. observar não traz uma sensação também? É, essa pergunta que eu estou fazendo. Se eu tiro o objeto, o que acontece com o observador e o ato de observar? Se eu tiro o objeto. Fica um vazio. Fica um vazio. Todos concordam com Barba ou alguém tem alguma opinião diferente? Se eu tiro o objeto, o que acontece com o observador e o ato de observar? Ele não está presente, mas ele está lá. É como se ele estivesse não manifestado. É. Ok. E se eu tiro o ato de observar? A gente tem objeto, a gente tem observador. Mas agora eu tirei o ato de observar. O que acontece? Não tem nada. Quem concorda com a Bárbara, quem discorda ou quem tem qualquer outra opinião diferente? Júlio, se quiser opinar, pode falar. Pode dar seus pitacos aí. Ah, perdão, me enganei. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu pensei que ia começar a ser 1 hora mais tarde, acho. Não, tá tudo bem. Chegou 1 hora atrasado, mas pode dar seus pitacos se quiser dar. Então, eu acho assim, que fica o eu, né? A alma, o ser, ele existe. Legal. Então, a Bárbara falou, fica um vazio. Você está falando que fica um eu. Interessante. Interessante. Vou fazer outra pergunta. E se eu, dentro dessa tríade, tiro o observador? O que acontece com o ato de observar e com o objeto sendo observado? Eu já fiz essa mesma pergunta. Ele a- posso falar? Pode falar. Eu acho que o que eu vou falar não combina muito com o que vocês estão Pode falar. acostumados a ouvir. Eu fui criada assim, muito cristã. Então eu criei um amor, eu tenho um amor assim por Jesus muito grande. Daí, assim, daí isso tudo, assim, eu acredito que há algo, mesmo que não exista
né? Que eu, assim, há algo. Esse é um objeto que existe independentemente da minha visão, do meu ser, há algo que existe. Ótimo. Ponto maravilhoso. Então, Julia está falando que ela entende que existe algo, mesmo se eu tiro o observador. Assim como ela falou que também existe algo, mesmo se eu tiro o objeto e mesmo se eu tiro o ato de observar. Correto? Sim, pensei. Tá. Será que por, por uma questão de exercício mesmo, será que a gente pode chamar que isso que você está falando que é algo, só para fazer o exercício, a gente pode nesse momento dar o nome de consciência? Mas se eu não existo, então existe uma consciência. Se eu não existo, então Ótimo. existe uma Ponto. consciência. Se eu não existo, existe consciência? Ou a gente pode traduzir essa pergunta como: se o observador não existe, existe consciência? Vou voltar à pergunta de um outro jeito. Ah, Será que todos aqui conseguem reconhecer essa consciência no observador? Quem sente que sim, faz assim. Quem sente que não, faz assim. Quem consegue reconhecer a consciência no observador? Quem está neutro faz assim. Reconhece? Reconhece? Beleza. Quem reconhece a consciência no objeto? Ok, reconhece. Quem reconhece a consciência no ato de observar? Reconhece. Então a gente está chegando numa conclusão que existe uma consciência nesses três aspectos da realidade? E por acaso tem alguma diferença da consciência que tem no observador, da consciência que tem no objeto observado e na consciência que tem no ato de observar? Ou é a mesma consciência? é mesmo. Bárbara falou que é a mesma, Eunice falou que é a mesma. Quem mais? Uma pergunta filosófica. Não é, para mim é muito difícil o objeto, o observador e observar, assim, não sei. Não sabe? Tá bom. Deixa como não sabe. Nadine, alguma opinião? Tá neutra. Neutra. Neutra ou é uma opinião diferente? É que eu me desconcentrei um pouquinho. Tudo bem. De novo, o que acabamos de ver, gente? O que acabamos de ver aqui com a Nadine? Acabamos de ver mais um ciclo acontecendo de criação, sustentação, transformação. Olha só, estávamos aqui e aí, pim, aconteceu um negócio, algo criou, pá, se sustentou, transformou, aí pum, voltei, caraca, aí criou de novo, sustentou, transformou. Olha como isso está acontecendo o tempo todo. E olha como isso acontece sempre nessa tríade. Então, uma nova Observador, consciência. É uma observador, cartaz, gente? O que é isso? segura, observador, ato de observar, objeto sendo observado. Isso o tempo inteiro está se manifestando através desses três atos: criação, sustentação, transformação. E o tempo inteiro existe alguém observando, o ato de observar e um objeto sendo observado. Esse objeto ele pode ser inúmeras coisas. Esse objeto ele pode ser um pensamento. Esse objeto pode ser uma sensação. Esse objeto pode ser uma emoção. Esse objeto pode ser uma coisa física. Esse objeto pode ser um monte de coisa.
E aqui, quando a gente começa a criar práticas para aprofundar nesse entendimento, o que a gente está querendo? E aqui é o momento em que a gente funde a cosmovisão com a prática. O que a gente está querendo é voltar a reconhecer, por isso o nome, a essência do reconhecimento, de que somos pura consciência absoluta. O tempo inteiro sendo criada, sustentada e transformada. E a todo momento a gente tem essa oportunidade ou de nos encontrar novamente com essa consciência e ela ser revelada, ou dela continuar sendo ocultada. O tempo inteiro através dessa tríade: observador, objeto observado, ato de observar. E aqui ele, né, Kshemaraja, o autor, ele finaliza essa primeira estrofe falando. Vou ler a primeira estrofe inteira para a gente voltar a entendê-la. Vou ler novamente. A reverência ao divino, Om Namah Shivaya, reverência ao divino, que constantemente realiza os 5 atos, que são criação, sustentação, transformação, ocultamento, revelação. E ao fazer esses 5 atos, revela a realidade última do próprio ser, que nada mais é do que a alegria, o que eu falei em inglês de joy, a alegria, joy da consciência. Aqui, né, a gente traduz usando a palavra consciência. Em inglês, ele usa mais a palavra awareness, que eu também gosto bastante, na verdade. Então ele finaliza, né, em inglês ele finaliza dizendo que todo esse processo é para a gente entrar em contato com which is nothing but the joy of awareness, que nada mais é do que a alegria da consciência. Eu não gosto muito da palavra alegria como tradução para joy, mas essa capacidade de a gente simplesmente perceber nós como sendo essa própria consciência absoluta se manifestando através desses 3 atos: criação, sustentação, transformação, que quando se expressam, a gente tem a oportunidade de ou nos mantermos ocultos dessa consciência, ou percebemos essa consciência de forma revelada. Pode trocar a palavra alegria por plenitude? Seria uma Pode plenitude? também, pode. Porque joy é uma palavra em inglês que eu ainda não encontrei uma tradução que eu realmente goste para português. Porque é um estado que é além de alegria. A gente não está falando de happiness. A gente está falando de joy, que é um lugar que realmente envolve mais coisas do que só alegria. Tá? Mas pode traduzir Seria como quase um plenitude. êxtase? Sim, envolve um êxtase, sim. Porque uma vez que você acessa, uma vez que essa consciência se manifesta, que você percebe ela, que ela se revela, você fica, uau, tem um êxtase. Tem um êxtase. Aqui eu quero até trazer uma frase aqui, ó, peraí. Só um segundo, cadê ela? Júlio, eu vi que você levantou a mão, tá? Só um segundo que eu quero achar uma partezinha aqui.
Cadê? Frase maravilhosa. Quando você verdadeiramente reconhece esse self, esse eu, essa consciência, esse eu superior, que está enraizado em cada momento da experiência, você percebe que está invariavelmente, você percebe que ele é invariavelmente blissful. Quando ele fala blissful, você pode traduzir como um grande êxtase. Né? Bliss é aquela palavrinha de... como é que... me fugiu a palavra agora. Peraí, deixa eu ver rapidinho aqui. Bênção. É esse estado de bênção. Né? Então, de novo, você percebe que existe uma bênção, né, originária aí nesse processo, com uma plenitude que deriva do fato de estar consciente, de ser consciente, ao invés de estar associado ao que você está consciente de. É o estado de ser consciente muito mais do que estar consciente de alguma coisa. Vou repetir. Está muito mais vinculado a esse estado de ser consciente do que daquilo que você é consciente de. Entende o que eu quero dizer? Que em inglês a gente pode traduzir, que eu gosto bastante dessa ideia, que é a da pura, do senso puro de awareness, de estar atento. Você não precisa estar atento a alguma coisa, você só está consciente. E essa consciência é o que é, que envolve tudo. Então, quando você olha a sua volta agora, perceba como num instante, de relapso de instante, tudo que se manifesta vem dessa tríade, que você pode assimilar simplesmente por estar atento a esse processo de criação, sustentação, transformação entre observador, objeto observado e ação de observar. Como se o tempo inteiro existisse essa pulsação que está acontecendo. E isso é a própria consciência se expressando nessa dança. Se você tentar pegar muito mentalmente, você não vai conseguir. É um lugar que você fica mais experiencial. E aqui a gente já está finalizando. Cadê? Eu quero terminar com um pedaço. Aqui, ó. Que eu acho lindo. Assim. Aqui ele já vai falar sobre a segunda estrofe, tá? Que eu vou traduzir rapidamente para vocês, só para trazer um ensinamento de fechamento. Essa segunda estrofe, ele fala o seguinte. Nessa segunda estrofe ele diz: eu vou aqui extrair para vocês a essência última do grande oceano da filosofia do reconhecimento, que é em si a essência do ensinamento esotérico daqueles auspiciosos, pois neutraliza o veneno do ciclo de sofrimento. E aqui, só o último ponto que eu quero trazer, em relação a essa última frase que ele fala, que neutraliza esse ciclo, neutraliza o veneno do ciclo de sofrimento. O que ele quer dizer por essa metáfora? Aqui, Kshemaraj, que é o autor, faz uma metáfora de uma serpente venenosa. Porque quando
quando o antídoto de uma serpente venenosa é administrado, ele não remove o veneno do seu sistema, mas neutraliza o efeito de morte que ele causa. Dessa mesma forma, nos ensinamentos do Tantra, a gente não remove uma pessoa dos desafios da vida, mas elimina o sofrimento mental que esses desafios comumente relacionam. O Tantra, aquele que se denomina tântrico, não busca escapar do mundo, mas sim se manter inteiramente engajado com ele, com o mundo, enquanto se torna livre dos entendimentos errôneos da causa das situações desafiadoras da vida, que o faz entender a vida como algo que o faz entender a vida como algo que não é nada mais além de uma grande bênção, independente do desafio. Então essa ideia dessa metáfora final do veneno, qual que é a frase que ele usa? Pois, que é em si a essência do ensinamento esotérico daqueles auspiciosos, pois neutraliza o veneno do ciclo do sofrimento. O que ele quer dizer por essa frase é que aqui a gente não quer expulsar o veneno da serpente que nos picou. O que ele está criando é uma condição para a gente assimilar esse veneno, mas agora a gente não morrer mais junto a ele. Então, no caso do Tantra, o que a gente quer é assimilar os desafios da vida, entender que eles são só pura expressões da realidade, que se manifestam através desses 5 atos divinos: criação, sustentação, transformação, que nos trazem a oportunidade ou de reconhecer ou de continuarmos ocultos. E é sobre isso. Fala, Julie. Perdão pela minha pergunta tão básica, é que eu cheguei tarde. Imagina, e daí tem pode uma perguntar. pergunta bem. Porque você falou dos 5, já queria perguntar assim, quais são esses 5? Porque você falou dos 3. Então, são exatamente esses. São esses 3. Devagar, Criação, porque eu vou sustentação, escrever para. transformação. Devagar, Claro. porque. Devagar, por favor. Criação, Os 3. Criação, sustentação, transformação. esses são 3. Esses são 3. Mas você falou de 5. Falei de 5. Por quê? Esses 3 é o que acontece o tempo inteiro, através dos pensamentos, das emoções, de objetos, de tudo. Tudo o tempo inteiro está sendo criado, sustentado e transformado. O tempo todo. Esses outros 2 atos são atos que a gente tem a possibilidade de ou reconhecer essa consciência se manifestando dessa forma, ou essa consciência continua sendo ocultada. E agora enumere, por favor, os 5. Quarto ato, ocultamento. Não, primeiro criação, sustentação, transformação, depois transformação, ocultamento. Ocultamento. E o 5º, revelação. Gratidão. É possível uma pessoa passar a vida toda em ocultamento, sem revelação? Ela pode passar vidas em ocultação. Vidas. Né, a gente vai aprofundar tudo isso muito mais. Mas a própria ideia kármica vem disso. Porque quando alguém está vivendo em ocultamento,
O que quer dizer viver em ocultamento? Quer dizer que ela não está percebendo a realidade como algo único, como um senso de unidade. Se ela não percebe a realidade como um senso de unidade, é porque ela se vê separada da unidade. Se ela se vê separada, ela cria dentro dela uma noção de que existe um eu e de que tudo em volta dela é um não eu. Se ela se entende como separada e cultiva essa percepção da realidade, de que existe algo que é ela e algo fora, algo dentro e algo fora, ela vai continuar esse ciclo de ocultamento que vai sendo perpetuado pelos seus karmas. Por que pelos karmas? Porque quando a gente se vê separado, a gente o tempo inteiro toma as nossas ações com base naquilo que a gente se apega. Por que a gente se apega? Porque a gente entende que a gente atribui um valor a algo externo como sendo o responsável de uma sensação positiva. Ah, eu encontrei tal pessoa, me apaixonei por ela e essa pessoa fez eu me sentir incrível. Vulgo, me apeguei àquela pessoa. Porque eu entendo que aquela pessoa possui algo que eu não tenho. Me apeguei. E aí outra pessoa fez alguma coisa que fez eu me sentir horrível. Tenho aversão àquilo. Então, com base em ações de apego e aversão, a gente cria os nossos karmas, que perpetuam o senso de ocultamento. E continuam nos influenciando por vidas e vidas e vidas da roda de samsara. Até o momento mágico, onde a gente consegue, em algum momento, ter como fala? Um relapso. Um relapso de revelação. E aí eu tenho esse relapso de revelação onde eu tive por um instante, mesmo que breve, a sensação de que, caraca, eu não sou separado. Mesmo que por muito pouco tempo, assim, só um relapso. André, só para contribuir, é lapso. Quando esse instante é lapso de tempo. Relapso é outra coisa, é quando tu é negligente com algo. Ótimo, gratidão, perfeito. Então quando eu tenho um lapso dessa sensação de revelação, de unidade, onde eu não me percebo mais separado, e a partir do momento que eu tenho esse lapso, a minha ação, ela muda completamente. Porque ela não vem mais de um lugar de apego e aversão, mas ela vem de um lugar de pura expressão. E aí, nisso, só um segundo que eu quero colocar um ponto aqui, que é lindo, que é uma frase que tem aqui. Uma vez que você se torna atento ou você se torna consciente da verdadeira natureza da sua realidade, tudo se torna um ato de reverência. Porque uma vez que você tem esse lapso de acesso a essa unidade, o que te resta é simplesmente expressar essa unidade e servir a ela como reverência. E isso é um ensinamento totalmente não dual do Tantra. Percebe como é maravilhoso essas codificações que estão por detrás de uma estrofe? E aí dá pra gente ficar falando aqui um monte de coisa ainda. A gente leu uma estrofe. Na verdade, duas estrofes. Alguém quer perguntar alguma coisa, a Eunice ou Julie? Não, eu pensei no sentido de um momento que eu tenho um vislumbre do que é essa consciência, sei lá. Isso pode me transformar, é isso? Sim, totalmente. À medida que você vai cultivando esses lapsos, você vai criando mais intimidade com essa consciência que está aí disponível. É o que você é. E aí eu volto a ler a frase que eu li lá no começo, a primeira frase de todas.
que é a vida criou uma forma pela qual ela pode se conhecer. A vida criou uma forma pela qual ela pode se conhecer. Essa forma é você. Percebe que no começo do nosso encontro eu li essa frase e você assimilou ela de um jeito. Agora eu li e você já assimilou de outro jeito. Porque você vai indo degrau por degrau. Por isso que esses livros você lê e relê, lê e relê, lê e relê, lê e relê. Porque cada vez você vai tipo, tô entendendo. E por aí vai. Perguntas, dúvidas ou insights? Vai, Eunice. Mas, André, mas para a gente ter essa compreensão, a gente precisa de experiências, não? Exato. Porque, de novo, não é algo que a sua mente captura rapidamente. É algo que antes da sua mente capturar, você percebe, você experiencia. Tem uma frase aqui que está um pouquinho mais pra frente, eu quero ver se eu acho aqui, porque ela é tipo... Só um segundo aqui, quero ver se eu acho rapidinho. Espera aí. Segura aí, gente. Não. Não é essa. Não. Espera aí, só quero achar uma frase e aí a gente finaliza. Não. Cadê você? Espera aí, fiquem comigo. Aí está chegando. Essa frase para mim, ela é sensacional. Ser um buscador presume a abstinência daquilo que você busca. De novo? Ser um buscador presume a abstinência daquilo que você busca. Ela nunca vai estar ao alcance? É o que, Bá? Porque ela nunca vai estar ao alcance? Não é que ela nunca vai estar ao alcance. É porque não é algo que você pega. É palpável. Ser um buscador. De novo, fala de novo essa frase para vocês saírem daqui e todo mundo sair direto para como fala, um estúdio de tatuagem e tatuar no peito. Ser um buscador presume a abstinência daquilo que você busca. Porque é exatamente a definição do que em inglês a gente chama de awareness, ou a consciência em português. Porque estar consciente ou estar atento
não quer dizer que você precisa estar atento a algo, mas é um estado onde você só está atento. E isso é a consciência se expressando e você podendo reconhecê-la. Eu falei lá no começo que falar sobre tudo isso dá uma bugada. E se tá bugando é porque tá indo bem. Gente, eu tive que sair para pegar a pizza que o motoboy chegou buzinando aqui. Sim, dá para sintetizar a resposta da Bárbara numa frase? Da pergunta que ela fez? É. Sim, porque não é algo que você vai de encontro a. É que nem o que eu falei, que em inglês quer dizer awareness. Atento. É estar atento. Não precisa estar atento a algo. Você só está atento. E isso é reconhecer a própria consciência. Como? Através dos 5 atos. Ela se expressa o tempo inteiro. E você vai perceber que se você verdadeiramente estar atento aos 5 atos, talvez você fique vislumbrado, sem conseguir se mover, sentado na cadeira, simplesmente de perceber a vida se expressando. Porque ela é tipo... Caraca, olha a vida se expressando. Sustentação. Transformação. Vai lá, É Ju. isso. Criação, sustentação, transformação, ocultamento, revelação. E Simplesmente dê um tempo para você digerir isso. Não, E se permitir perceber isso acontecer em tudo o que acontece. E aí você pode se relembrar com essa frase que eu acabei de falar. Ser um buscador envolve a abstinência daquilo que você busca. Com esta frase eu quero encerrar o nosso encontro de hoje para vocês meditarem, digeri-la pelo seu final uma de semana inteiro. pergunta básica. Fale. Amanhã tem um workshop. Amanhã tem um workshop, né, para as pessoas que estão na nossa comunidade. Amanhã tem um workshop, sim. Tem que se Laboratório de inscrever ou asanas. Não, para quem está na nossa comunidade, é só colar. Não tem que se inscrever, não. É para as pessoas que estão fora da nossa comunidade, aí sim, tem que se inscrever, tem um pagamento a ser feito. Mas para quem está na comunidade, já leva no combo. Amanhã, das 9 ao meio-dia, Laboratório de Asanas, nosso início, né, de estudos. Esse vai ser o primeiro encontro desse ciclo, que vai ter pelo menos 3 encontros, um por mês. Beleza? Fiquem com essa frase para vocês digeri-la no final de semana. Ser um buscador envolve se abster daquilo que você busca. Só fica com ela para ser digerida. Gente, gratidão. Bom final de semana para vocês. Seguimos juntos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.